Fala galera, beleza? Que faço eu, Dudu, que mais um vídeo para no canal por um Futebol Milhões de mais uma visão de cartola pra vocês. Bora que bora, que estamos com pouco tempo, tem pouco tempo esse vídeo ficar no ar. Então bora fazer esse vídeo o mais rápido possível. Falar de rodada, montar o time dessa e também passar dicas, beleza? Última rodada valorizamos cerca de zero, alguma coisinha, foi bem pouquinho, tá? Pontuação, queria que tivesse sido melhor, né? Erramos em algumas posições, né? Cruciais, que alguns jogadores foram muito bem e a gente não tinha, tá? O Lucas Perry foi muito bem, né? Acertamos o goleiro. A nossa zaga inteira foi boa, né? Foi uma zaga bem mediana com o Lucas Perry e o Juninho Capixaba se destacando. Aí no meio de campo que foi o maior tristeza, né? Ainda botamos o Rascaeta não, o Veiga de capitão, né? Que era pra ter colocado no Hulk. E nosso ataque que foi tentar nosso seu diferencial, né? O Vitor Roque e o Soares meteram um gol, né? E a gente acabou se ferrando com isso. O Busto deu até que certo, o nosso atacante, né? E eu falei do Borba, o Borba fez 9 pontos, se a gente tivesse colocado ele, né? Mas as coisas são assim, né? A gente não consegue decifrar as coisas. A gente vê qual que é as melhores opções. Realmente não vai acertar sempre, né? Acontece. Mas bora que bora. No gol, rapaziada. No gol, eu, sinceramente, fiz uma mudança no time pra eu entrar um goleiro melhor. Porque eu não tô confiante com os goleiros baratos. Pra mim, o melhor goleiro da rodada é o Fábio. Né? E o melhor goleiro da rodada pra mim era o Rafael. Mas o jogo do Curitiba foi adiado. Tá? Então, foi adiado. Então, para mim, o melhor goleiro é o Fábio, para Soldado. Questão de SG, defesas, é um goleiro que defende muita bola, né, é um goleiro que defende muito bem. Né, então, para mim, é o melhor SG, tá? Em questão de goleiro, não de posição de jogadores, porque o Fluminense tem jogadores ruins de defesa, é claro, pra cartola. Tá? O Nino não pontua tanto, o Samuel Xavier é o que mais pontua, tá? Então, o Fábio vai ser a minha opção aqui no time, beleza? Tá, mas eu acho que ainda assim é arriscado essa escolha do Fábio, mas eu acho que é um SG que pode ser viável que a gente vai pegar, tá? Beleza? O Lucas Perry também é uma boa, eu acho que dá pra pegar SG contra o Flamengo, tá? Mas é mais difícil, mas ainda assim é um goleiro que defende muitas bolas. O João Paulo, pra mim, é uma opção interessante, fiquei na dúvida se eu ia com ele ou não, tá? Pode ser que ainda vá com ele, pra eu trocar um jogador que eu troquei no time por causa dele, por causa do Fábio, tá? O Everton acho que pode ser uma opção interessante, mas eu não arriscaria tanto nesse dia do Palmeiras, acho que uma opção tá boa já, e olhe lá. Eu ficaria de olho no SG, e tá errado já, que coisou tudo já. Eu ficaria de olho no SG do nosso querido Inter, tá? O Rocher eu pensei em colocar, o Rocher é um baita goleiro, né? Pode pegar esse SG contra o Goiás, só que o Inter no Brasileirão tá muito ruim, tá? Mesmo assim, acho que é uma boa opção. E se você tem pouco dinheiro, pra mim o Kaique é a melhor opção, mesmo sendo um goleiro reserva, né, do Grêmio. Acho que o Kaique ainda assim é uma opção boa de SG, tá? Pensei até ir com ele, mas eu não vou arriscar, prefiro um goleiro que já esteja mais consagrado, né? Esteja um goleiro melhor, né? Só deixa eu colocar você aqui e deixa eu abrir o prováveis dos jogadores news, só pra ver se vai ser o Kaique o goleiro mesmo no Grêmio, só pra ter certeza, né? Vai ser ele mesmo, tá? Então fechou. Dá pra ir com ele, tá, rapaziada? Dá pra ir com ele, mas como eu não conheço ele, eu vou tentar não arriscar, né, num cara que eu não conheço. Laterais, eu vou com o Marlon, tá? Pela questão do confronto, né? O confronto é bom, né? Não é tão bom, o Cruzeiro tá numa fase ruim. Pera, eu tava com o Marlon, agora fiquei na dúvida se eu tava com o Marlon, deixa eu pensar. Deixa eu pensar se eu tava com o Marlon. Não, eu tava com o Marlon sim, eu tava com o Marlon, tá? Fiquei na dúvida se eu tava com ele ou não. Eu tava assim, tava sim. É que o Marlon, né, é um cara de muita média básica. É claro, aqui ele começou a decair um pouco, mas ainda vou confiar nele para mais essa rodada, tá? Vou confiar nele nessa rodada, beleza? Vai ser nosso jogador na lateral, tá? Outras opções boas. De plástico em casa é sempre uma boa opção, tá? Mas o jogo contra o Flamengo só botaria um jogador do Botafogo em questão de SG, tá? João Pedro pra mim é a melhor opção que o próprio Reinaldo, porém eu não vou ter dinheiro para colocar ele. Talvez eu tenha dinheiro para colocar o Samuel Xavier. Se eu tiver, eu coloco o Samuel, tá? Mas eu acho que eu não vou ter também. Mas como eu não vou ter dinheiro pro João Pedro, que pra mim é melhor que o Reinaldo, eu vou colocar o Reinaldo que, né, tem mais chance de marcar com gols, né, assistências, né? Ainda assim um jogador bom, só que é muito irregular, tá? Mas eu vou com o Reinaldo por causa da falta de dinheiro, porque eu queria com o João Pedro, tá? Mas só o Samuel Xavier também é uma boa opção, tá? Vira e mexe vai pro ataque, ó, um gol e duas assistências, tá bem interessante. Porque eles são um cara de média básica boa. O René também acho que interessante. Os SG também fechados, os SGs que são bons, tá? É difícil você fugir muito. O Mike também acho uma opção interessante, tá? Pela fase que vive ele, né? Mesmo sendo um clássico, ainda é um bom jogador. O Bustos também, né, ainda prefiro talvez o René, tá? Se você for apostar em alguém. O Madison, um cara que pouca gente vai olhar, mas eu sempre falo do Madison, né? O poder ofensivo do Madison é muito bom, né? Tá? E também o Gumádio que vem surpreendendo aqui pelo Internacional, tá? Mas o Gumádio deve jogar de zagueiro, né? Deixa eu só ver. É de zagueiro, então não vai jogar de lateral. Então ficar de olho nisso, tá? E daí, sinceramente, eu tenho que ver qual seria a melhor posição pra ele em questão de pontuação, tá? Mas meus laterais vão ser Marlon e Reinaldo. Reinaldo por falta de dinheiro pra botar o João Pedro, tá? Na zaga, né, estão indo com o Nino e o Gustavo Gomes. Eu só vou com o Gustavo Gomes, dos mais escalados, tá?
Por questão de bola aérea, né, um zagueiro confiável, e o Palmeiras tá 6 jogos sem sofrer gols, e o Corinthians também não é um time que apresenta tanto perigo ofensivo. Vou falar isso e o Palmeiras vai tomar 2 gols do Corinthians, brincadeira, não vai não, tá? Mas, eu vou com o Gustavo Gomes pela bola aérea, e também, né, por causa do SG, que eu acho que é viável sim, mas eu acho que mais de uma opção, acho que daí já começa a ficar complicado de você pensar no SG do Palmeiras, tá? E meu outro zagueiro vai ser o Adrielson, tá? Fase muito boa, tá muito regular, o Botafogo sempre pega esse dia, só sobrou o Brasileirão pro Botafogo, e o Flamengo vai com algumas mudanças no time aí pra testar algumas opções, tá? Então, ficar de olho, eu vou no Adrielson fazer essa aposta, entre aspas, porque o Adrielson não é aposta, tá? Outros vocês vão de zagueiros. O Vitor Cuesta é uma boa opção, mas ele vem fazendo menos pontuações que o Adrielson. Eu venho colocando o Cuesta há muito tempo e o Adrielson vem fazendo mais ponto que ele. Então agora eu vou no Adrielson, quem vai fazer ponto é o Vitor Cuesta, tá? Então se preparem. Mas o Nino também é uma boa opção, só que não é um cara de pontuação, prefiro o Adrielson. O Murilo também é um cara legal, tá? Mas tá vindo mediano, mas ainda um cara assim que tem uma boa bola aérea. O Kahneman tem boas pontuações, tá? Um zagueiro que desarma muito, é carniceiro, mas desarma muito, tá? O Joaquim também é um zagueiro legal em questão de média básica, tá? Só que eu não confiaria tanto nesse SG do Santos. E aqui pra baixo, eu ficaria mesmo com aquelas opções mesmo, talvez o Rodrigo Eli. O Rodrigo Eli também acho que pode ser uma opção, mas entre os zagueiros do Grêmio, ainda prefiro o nosso querido Kahneman, tá? Nosso querido Walter Kahneman. Então eu ficaria com essas opções mesmo, tá? Zagueiro tá bem complicado, é mais tipo Adrielson, os do Palmeiras, o Cuesta, o Nino, os do Grêmio, tá? Então tá bem complicadinho a questão de zagueiros, tá? Treinador, como eu falei, eu troquei peça do time pra caber um treinador bom. Eu vou ir de Renato Gaúcho, né, pra fazer essa dobra de defesa do Grêmio, Renato Gaúcho e Reinaldo, tá? Mas boas opções também, na minha opinião. O Bruno Lage dá pra colocar, mas é um pouco mais complicado. Você investir 14 cartões num clássico é complicado. O Diniz eu acho que é interessante. Dá pra ir também com o Wesley Carvalho, por que não? Tá? Também no Eduardo Cudê dá pra ir também. E é isso, eu não arriscaria com mais outros não, tá? Ficaria meio de olho nesses mesmo. Pra mim o Renato Gaúcho é o melhor treinador, tá? Lembrando que o Cruzeiro demitiu o Pepa, vamos ver se muda alguma coisa, tá? Vale lembrar, né, ó, que já é o Fernando Seabra, né? Então que deve ser o interino, tá? Então o Marlon vai jogar com o interino ao seu lado, beleza? Meio-campistas, meio campo já vou falar que é o meio campo padrão da rodada, tá? Rafael Veiga, Cristaldo e John Arias. 3 meias que criam muito, 3 meias que estão na fase muito boas, né? Eu vou com os 3 meias, mas casos mesmo, acho que não tem por que diferenciar, porque não tem tantas opções interessantes, tá? Nossa, Forigo, bota o Payet? Não arriscaria, não tem se joga, é um cara que tem que pegar ritmo de jogo ainda, tá? Ficaria de olho para próximas partidas em rodadas um pouco mais fácil, um jogo em casa contra o América Mineiro, quem sabe, né? Mas outras opções boas, se você não quiser ir com esses três. Dá para o Eduardo, tá? Mas o Eduardo também é bem irregular, difícil de descobrir quando ele vai ir bem. O Ganso também é interessante, mas eu prefiro a fase do João Arias. O Zé Rafa, se você não quer apostar na mitada do Veiga, o Zé Rafa é um cara de média básica, bem interessante. O próprio André é um cara que desarma muito e até chega no ataque, então o André também é uma boa opção para você colocar no meio de campo. Tem o próprio Gabriel Menino também, que é interessante, também um cara de muita média básica, mas no clássico com certeza vai tomar amarelo. Ele gosta muito da porrada, né? Tem o PP, que meteu o gol e tem assistência. O PP é um cara conhecidíssimo de cartola, cara. Ele é muito boa opção, tá? Essa rodada também é muito legal pro PP e também muito legal pro Vila Sante. As opções do meio campo do Grêmio são muito boas pra você dobrar um Grêmio, né? Se você não tá confiante no Palmeiras, não quer apostar no Clássico, Cristal do Vila Sante, Cristal do PP, já te serve muito bem, cara. Eu iria fácil com essa dobrinha, tá? Com Cristal de mais um, tá? Outras opções boas... Cara, eu acho que eu ficaria nessa, talvez o Carvalho, mas ele meteu o gol, então tipo, é muito mais por uma mitada inesperada, tá? Tem muita opção de meia, mas eu acho que é muito mais os meios que eu falei ali em cima, tá? Não tem nenhum que pode surpreender, assim, absurdo, tá? Eu ficaria com os de cima, aqui o padrão da rodada, tudo bem que eu penso padrões. E no ataque, vou de Luizito Soares, porque não ir, né? Depois que eu tomei uma ataca por não ter ido com ele. Ó o tio Soares, ó o tio Soares. Mas não vou botar não, em dúvida não, ainda mais que o Diego Costa é mais prova de jogar, tá? Só deixa eu ver quem que é a primeira partida. É o Goiás e... Tá, beleza. Goiás e Inter, tá? Mas o Soares, cara, depois da última partida não tem como deixar de fora, né? Vou ter que colocar. Eu falei que ele era uma boa opção sim, mas ele não ia colocar ele por causa da fase, que não tava boa, muitos jogos sem marcar, e foi lá e meteu o gol e foda-se, né? A gente errou, né? É normal errar, tá? Cano também é uma boa opção. É pra caralho. É muito, muito, muito. Foi muito bem na última rodada que jogou, né? Fez 10 pontos. Né? Tá muito bem, meteu 2 gols na Sul-Americana, tá? Mas eu vou deixar passar, vou correr esse risco, tá? Eu vou correr esse mini risco, tá? Eu acho que é um risco até mediano, tá? Mas eu vou deixar correr porque eu vou fazer outras apostas. Vou com Vitor Roque, do Atlético Paranaense, que tá no mais casos também, tá? Daria pra ir com o Cano, também é uma dúvida minha. Mas eu tô muito entre Cano
E o nosso querido Marcos Leonardo, menino da Vila, se cair nossa pão, o peixão fuzila. É um cara que finaliza muito, 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 30 finalizações, média de 2 finalizações por jogo, né? Tem 8 gols, tem 2 assistências, toda a bola é nele, né? Então eu vou fazer essa apostinha do Marcos Leonardo contra o Lanterna América Mineiro. O Santos tem que mostrar resultado, eu acho que isso pode passar muito pelo Marcos Leonardo, eu vou fazer essa apostinha, tá? Mas lembrando que pode pintar o Cano, né, no time, mas, cara, o time tá muito padrão, tipo, a defesa só tem, tipo, o time inteiro de mudança só tem 3 mudanças, né? 4, porque não atualizaram ainda os times, né? Quem escalou e não viu que o jogo do Coritiba foi afastado. Daí, tipo, dos mais casos tá mudado. Renato Gaúcho, Fábio, Adrielson e o Marcos Leonardo, tá? Então não tá muito mudado o time. Eu gosto de mudar geralmente 3 ou 4 peças, como tá aqui agora, tá? Então eu vou fazer essa apostinha. Outros atacantes que são bons pra rodada. Dá pra ser de Hulk? Dá. Um cara muito regular, um cara muito, muito bom, né? Mas eu, na Arena da Baixada, eu prefiro confiar no Atlético Paranaense. Dá pra ir com o Paulinho também, que meteu 2 gols, né? Meteu 2 gols, a gente foi de Hulk. O Paulinho que estourou, né? O Hulk também foi bem, né? Mas o Paulinho estourou mais. O Verratti é uma opção? Acho que sim, cara. O Verratti é bem legal, finaliza bastante, já tem muitos gols, tá? Já tem gols pela camisa do Vasco e também é o batedor de pênalti, né? Então o Verratti, pra mim, muito boa opção, tá? Dá pra dobrar o Fluminense com o John Kennedy? Dá. Eu acho que não dá pra você trocar o Cano pelo John Kennedy, mas dá pra você dobrar John Kennedy e Cano, talvez. O problema é que o Fortaleza é um time chato. Eu não tô confiando tanto, tô confiando mais no John Arias, porque pra mim é unanimidade, e o Fábio na questão do SG, porque eu não achei um goleiro que é a altura, tá? Dessa vaga, beleza? Daí outras opções boas, eu acho que dá pra pensar no Ener Valencia, né, que foi muito bem na Libertadores, tá? Um cara bem interessante também, finaliza bastante, tá? É bem legal o Ener Valencia. E, cara, aqui pra baixo aí já fica mais complicado, né, de pensar em algum jogador. Eu prefiro os jogadores lá de cima, né? Tem o Kenan, né, que vira e mexe vai bem, né, que nem foi aqui, né, 2 pontuações seguidas boas. Eu ainda prefiro, né, o John Kennedy e o Cano, tá? Tem o João Pedro, mas não mostrou ainda pra que vem, tá? Então não vou arriscar, beleza? Então é isso o time, tá? Esse é o time, ainda sobrou 3 cartoletas, ó, como eu falei, não consigo trocar aqui, ó, não consigo nem botar o Samuel Xavier, tá? Se eu quisesse botar o João Pedro, só sobraria isso de dinheiro. Então, tipo, daria pra botar o João Paulo? Dá, mas não confio. Tá, daria pra botar o Léo Jardim? Dá, mas não confio nesse G. Dá pra botar o Everton? Não vou dobrar o Palmeiras. Dá pra botar o Rafael Cabral? Não vou dobrar o Cruzeiro. É... Dá pra ir de Rocher? Era a minha opção. Ou dá pra ir de Rocher ou dá pra ir de Kaique, tá? Então, tipo, se eu quiser muito ter o João Pedro, pode pintar um Rocher, pode pintar um Kaique aqui com apostas, tá? Mas por enquanto eu vou ser mais conservador e fazer o básico. Né? E com o Fábio, que é um goleiro que estão jogando muito bem. Né? E vou com o Reinaldo, né? Porque aqui os de cima não me apetece nenhum dos outros, tá? Vou de Reinaldo mesmo, que é a melhor opção, tá? Banco e depois capitão. Banco, nosso goleiro reserva vai ser o Rocher, tá? Vai ser o Rocher. Laterais reserva vai ser o Matson. Nem vou falar o apelido dele, né? Que eu gosto muito do apelido dele, mas não vou falar. Aliás, já falei muito palavrão, né? Mas eu vou deixar para outro momento melhor. Zagueiros, eu acho que eu vou com o Rodrigo Eli. Meio-campistas. É o APP o Vila Sante. Eu vou na regularidade do Vila Sante. E no ataque eu vou de Verratti, tá? Ou John Kennedy ainda. Qualquer um dos dois eu acho que tá bem servido pra ser banco. Eu acho que os 3 atacantes jogam. Capitães, eu acho que os Vitor Roque, Soares, Marcos Leonardo, Cano são boas opções, tá? Mas eu acho que o confronto mais fácil é o do Soares. E também é o melhor jogador, né? Dos 3. Então eu vou com o Luizito Soares de capitão, tá? O time deu 151 cartões, time caro, a rodada é cara, não tem muito onde fugir, você que tem pouca cartoleta, eu acho que dá pra você fugir, né, principalmente dos defensores, eu acho que você foge de Marlon, você foge de Fábio, você foge de Renato Augusto, né, tipo, vai com o Kaique no gol, vai com um lateral um pouco mais barato, vai com o Mike, qualquer lateral um pouquinho mais barato que dê pra você botar os jogadores na frente, né, e o treinador você também, né, não é o essencial, né, você não gastar pouco com o treinador, mas eu acho que com 8 cartões o Agui pode te servir bem, ou o Ramon Dias também, tá, acho que são treinadores que podem te servir bem por pouco dinheiro, tá. Mas eu quero buscar, tipo, 9 pontos do Renato Gaúcho, pô. É muito interessante, tá? Então é isso, gente. Esse foi o time. Deixa o like se você quer compartilhar se você gostou do vídeo. Segue lá no Insta, do Forinho, se você não consegue vídeo novo no canal lá. E também atualizações do time é por lá. Então entra lá no Insta pra você não perder a atualização do time. Na última não teve atualização porque a gente manteve o time igual ou do vídeo, beleza? Então, se tiver atualização, como eu falei, tenho dúvida aí entre Cano e Marcos Leonardo, entre Fábio e algum outro goleiro mais alternativo e puxar o João Pedro, que eu acho uma boa opção melhor do que o Reinaldo, tá? Então ainda tem essas mudanças para acontecerem, tá? Então fiquem de olho, né, no Instagram amanhã, antes do mercado fechar, beleza? Então esse foi o vídeo, valeu, falou e tchau, família. Bora buscar a mitada, vamos passar dos 6 pontos de novo, pelo amor de Deus.